Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta tarde de domingo para mais um vídeo do canal Espírito. Eu estou no meu trabalho, estou trabalhando, mas eu tive essa oportunidade de poder estar aqui tranquilo neste momento, então vou gravar o vídeo do canal, porque afinal de contas o Espírito Santo pediu para eu gravar. E eu quero dizer para vocês que é com muita alegria que eu estou aqui falando com vocês nessa tarde de domingo, porque eu sempre digo que antigamente eu tinha dias corretos, já certos para trazer os vídeos, mas dessa vez agora o Espírito Santo pede para que eu apenas faça isso quando ele trouxer algo para que seja transmitido para vocês, amém? Bom, para você que já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Para você que está passando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se, tá bom? Bom, gente, hoje eu quero falar uma coisa muito séria, tudo que eu falo é muito sério, né? Afinal de contas, Jesus falou assim: se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amém? Essa semana uma pessoa me procurou e falou assim: Emerson, eu tô querendo sair da minha igreja porque eu ia ser obreiro e o meu pastor não me elevou a obreiro. Eu falei, cara, tá, você tá na igreja porque você queria cargo? Porque assim, obreiro, cara, você ser obreiro ou não ser obreiro não vai mudar a sua posição com Deus o Pai, ou com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Você ser pastor não vai mudar. Você ser diácono, ou seja lá o que for, não vai mudar. O que importa para Jesus Cristo, para Deus o Pai, é o seu coração para com Ele. Tipo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá? Então, tipo assim, ser obreiro não vai mudar a sua vida em relação a Jesus Cristo. Por quê? Você pode ser obreiro aí do seu ministério e não ser salvo. E não fazer nada que seja para Deus o Pai, fazer apenas para o seu ministério, que é o que normalmente acontece. As pessoas querem cargo para sentir-se de repente fazendo algo importante para Deus, e não estão. Aí ele falou para mim, não, mas então, porque lá na palavra diz assim, uns foram escolhidos para pastores, outros para bispos, outros para... Gente, isso foi... entendam a palavra, né? Por que Jesus fala se permanecer na minha palavra? Entendam a palavra. Quando disse isso sobre apóstolos tal, foi na época lá do apostolado. Foi naquela época, não se traz isso à tona para hoje, mas o ser humano trouxe isso até hoje para criar cargos. É a mesma coisa hoje em dia. Uns se denominam apóstolos. Jesus veio na terra para nomear outros apóstolos? Não. Uns bispos. Bom, bispo tem na igreja católica, agora tem na igreja crente também. Obreiro. As pessoas buscam ter um cargo. E isso não vai mudar aquilo que é seu viver para Deus, o Pai, para Jesus Cristo. Não vai. Por exemplo, pode falar o que for, eu não faço parte de ministério algum hoje em dia. Por quê? Porque Jesus não falou que nós tínhamos que fazer parte de algum ministério. E ainda hoje eu escuto essa baboseira, a pessoa fala para mim assim, você fica na sua porque eu aprendi do meu jeito, lá no meu ministério, na minha igreja é de outro jeito. Gente, a palavra é uma só. O que existem são doutrinas humanas. E o que Paulo, olha só, você vai me questionar ou questionar Paulo? O que Paulo fala sobre a doutrina humana? Que a doutrina humana é vã, não vale para nada, e não vale mesmo. Vale só para quem quer seguir, achando que está fazendo algo para Jesus, e nossa, não, tem que seguir a doutrina da igreja, tem que ser obreiro, tem que ser presbítero, diácono, pastor, tem que ser isso, aquilo. Gente, desnecessário. Lembra quando Jesus falou assim, afastem-se de mim, pois eu não te conheço? E a pessoa fala assim, mas Jesus, eu preguei, eu expulsei demônio, eu falei do seu nome. Ele fala, afaste de mim, pois eu não te conheço. Porque Jesus já sabia exatamente o que iria acontecer. Que esses ministérios, que os líderes, ou seja lá o nome, iriam fazer com que as pessoas ficassem escravizadas. Por que escravizadas? Porque, por exemplo, formam-se grupos para fazer tal coisa, formam-se outros grupos para fazer tal coisa. Mas para quê? Para trazer para o ministério, mas não para trazer para Jesus. É a mesma coisa, a pessoa fala que é tão santarrona porque está lá, mas tem atitudes igual a pessoas que estão fora. Soberba, briga com seus pais, falam mal das pessoas, tem atitudes arrogantes. Então, eu mesmo, por exemplo, eu falo claramente para vocês sabem que eu falo isso todo vídeo. Eu sou muito falho e pecador. Em palavras, pensamentos ou atitudes. Sim, eu sou muito pecador.
Mas o que importa para Jesus, para Deus Pai, não é o meu pecado, mas sim aquilo que eu penso após o pecado, a falha, que é o pedido de perdão, o entender que eu preciso mudar, o reconhecimento do meu pecado, da minha falha. Agora, esse povo que está dentro dos ministérios, eles acham que são perfeitos, eles acham que o ministério deles são perfeitos, eles acham que o que eles estão fazendo é para Deus, e não é. Não, mas Emerson, na palavra fala que Jesus entrava e ia lá falar com os judeus. Mas espera aí, gente, Jesus entrava lá nesses locais, esses lugares onde ficavam os judeus, para tirar os judeus de lá, para mostrar para eles uma verdade. Ele não ficava. Onde Jesus pregava? No monte, na praia, na montanha, era em vários lugares e não ficava dentro das igrejas. Ele ficava dentro lá dos locais lá dos judeus, até que eu esqueci o nome, porque ele queria tirar os judeus da mentira e trazê-los para uma realidade da verdade. Só isso. E ainda hoje as pessoas buscam isso. Quando ele falou para mim assim, mas eu queria ser obreiro, eu falei para ele, por que você queria ser obreiro? Não, porque sendo obreiro eu ia fazer mais coisas. Não. Quando Jesus, por exemplo, quando a palavra diz assim, ide, pregai a todos os povos, todas as nações, aonde ele está escrito assim, olha meu querido, para você ir e pregar, você primeiro tem que ser obreiro, tem que ser diácono, tem que ser presbítero, tem que ser pastor, tem que ser o que, sei lá, o que seu ministério queira que você seja. Não. O que importa, meus amigos, é o que Jesus quer da sua vida. Ele não quer nada mirabolante, ele não quer que você... Por que a palavra fala lá, não seja como os hipócritas, que vão para as ruas e sapateiam, e ficam gritando, e ficam fazendo um monte de coisa. A gente vê tanta manifestação nas ruas, assim, de gente gritando, cantando, achando que está fazendo algo para Deus, e não está. Não está, gente, literalmente. E aí, eu que sou ruim. E aí, eu que estou errado. Mas se eu estivesse errado, Jesus não teria dito naquela época assim, se permaneceres na minha palavra. As pessoas não querem permanecer na palavra. As pessoas querem permanecer nos seus ministérios. As pessoas querem permanecer seguindo os seus líderes. Eu não vou criticar você se você faz parte disso. Porque eu acredito que em um determinado momento, o Espírito Santo há de falar com vocês e vai mostrar a verdade para vocês. Não eu. Porque o meu passado me condena, porque o meu dia de hoje me condena, porque eu sou falho, porque eu sou pecador, porque eu erro muito. Mas Jesus conhece meu coração para com ele. Amém? Então, gente, por favor, que vocês possam entender isso de uma forma amável. Eu não estou falando com vocês com ódio, eu não estou falando com vocês com mágoa, eu não estou falando com vocês exigindo que vocês mudem. Fica a cargo de vocês. Mas pensem, leiam exatamente de Mateus a Apocalipse. Não adianta ficar lendo lá de Gênesis a Malaquias. Porque não é Deus o Pai. Entendam isso que eu falo também. A palavra mesmo fala. O verdadeiro Deus foi revelado pelo Filho que está sentado à destra. Há uma diferença muito gritante do Deus do Velho para o Deus do Novo. E por isso que eu peço para vocês entenderem o que é dito no Novo Testamento. Nos Evangelhos. Né? Quantos são os Evangelhos? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. E no restante daquilo que os apóstolos disseram e escreveram. Amém? Então peço humildemente que você entenda que eu não tenho ódio ou mágoa de você que está dentro do ministério. Eu tenho apenas o mesmo amor que Jesus falou, amor ao próximo, de tentar mostrar para vocês aquilo que ele tentou mostrar para os judeus, a verdade. Trazê-los para a realidade de Deus o Pai, e não para aquilo que eles acham que é o correto, essa religiosidade. Mesmo essas pessoas que estão dentro dos ministérios são religiosos fanáticos pelo ministério e acham que estão fazendo muito para Deus o Pai, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo, e não estão. Amém? Bom, gente, é isso. Então, eu espero que vocês entendam isso claramente, porque o que eu quero não é afrontar vocês. O que eu quero é que, num determinado momento, o Espírito Santo prove para vocês aquilo que eu estou dizendo. Por isso Jesus falou, olha, o Espírito Santo, o Consolador que vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês lembrem o que eu fiz e o que eu falei. Não é o Emerson, mas sim Jesus Cristo. E Jesus disse assim, se permaneceis na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e vos libertar. Quem é a verdade? Jesus. Quem liberta é Jesus. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, lá nos versículos assim, só serão libertos do véu quando se converterem a Jesus Cristo.
E mais uma vez eu deixo a dica aqui. Leia 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 18, se eu não me engano. Vocês vão ficar muito focados. E também leia o livro de João 15, do versículo 15 e 16, que foram esses dois versículos que me trouxeram para a realidade de Jesus Cristo e da verdade. Por quê? Porque lá Jesus fala assim, João 15. Não mais os tenho chamado de servos. E os líderes querem pregar que nós temos que ser servos de Deus. Não temos. Ele nos nomeou amigo deles. Olha que honra nós recebemos. Eu tenho falado isso constantemente. Nós somos honrados por Jesus Cristo de sermos chamados por Ele de amigos. E depois no versículo 16, que fala, olha, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolho a vós, para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça. E na segunda parte ele fala assim, e tudo que pedis em meu nome, Deus o Pai vos concederá. Mas para isso, você precisa se libertar desse véu que cobre a sua mente e o seu coração. E parar de seguir esses líderes de hoje em dia que só querem benefício próprio. Gente, os líderes, os donos da igreja estão milionários, não é porque eles têm feito bem, é porque eles têm feito aquilo que é para enganar as pessoas. É tão difícil chegar. Você tem acesso a essas pessoas, esses líderes não têm, porque para eles assim, não quero estar perto dessas pessoas. Para eles só importa perto daqueles que eles acreditam que vão fazer algo a favor deles. É benefício próprio, presta bem atenção sobre isso. Amém? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido todo o meu amor por cada um de vocês. A maneira como eu falo não é querendo brigar, mas querendo mostrar a verdade, só isso. Tá bom? Para você que já é inscrito, compartilhe. Para você que mais uma vez passou pela primeira vez, se sentir no seu coração, inscreva-se. Para compartilhar essa verdade que é Jesus Cristo. Amém? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais. Tchau.